Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu trarei as resenhas dos livros Eclipse e Amanhecer, da autora estadunidense Stephanie Meyer, e também do livro O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Bem, vamos começar. O, pri- o terceiro livro, Eclipse, começa com ainda a Victoria perseguindo a Bella. E ao decorrer do livro, a Victoria começa a, a montar um exército de recém-criados, de vampiros. E quando há a batalha na clareira, que é assim, os Cullens e a Matilha Uley lutam para salvar a Bella, aí o Edward não está participando da luta, porque a Bella convenceu ele de ficar com ela. Aí nisso, o Edward ele sai um pouquinho para verificar uma coisa, e aí a, a Victoria, junto com o comparsa dela, Riley, chegam e ela e o Riley começam uma luta com o Edward e o Seth. E então, quem ganha a luta são o Edward e o Seth, assim, decapitando a Victoria e queimando os restos mortais dela e do Riley. Bem, essa foi e o que eu mais gostei é que a Stephanie Meyer soube construir uma narrativa muito boa. Bem, começando falando de Amanhecer. O livro Amanhecer é dividido em 3 livros. O livro 1, Bella, o livro 2, Jacob, e o livro 3, Bella. No livro 1, de Crepúsculo, acontece o casamento, o tão esperado casamento da Bella e do Edward. Eles se casam e tudo mais e tudo menos. Na lua de mel deles, já na ilha de Esme, no Brasil, mas mais especificamente Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, a, a- acontece a concepção da Renesme. E quando o Edward descobre que a Bella está com sintomas de gravidez, ele fica completamente incrédulo. Aí eles retornam para Forks para ela passar pelo processo de gravidez. Aí já no livro 2 de Amanhecer, que é narrado pelo Jacob, o Jacob pensa, assim, a Matilda Uley descobre que a Bella voltou doente. E o Jacob não acredita em nada, ele não acredita que ela está morrendo. Então ele vai lá, disposto a entender o que está acontecendo, e assim ele descobre que o Edward conseguiu engravidar a Bella. E o feto em questão não é
não é algo que é conhecido pelos vampiros. Conhecido pelos vampiros. Aí do capítulo 8 aos 18 é narrado pelo Jacob. E no capítulo 18 acontece o nascimento da Renesme. E uma coisa que eu achei completamente bizarra foi que a autora fez com que o Jacob tivesse imprint com uma bebê. Aí quando tá lá no início do livro 13, quando a Bella tá passando pelo processo da transformação, e é assim que ela acorda, ela tá lá, assim que ela acorda, ela vai lá. Antes dela conhecer a filha dela, ela vai lá, ela caça um puma e depois um alce. Aí tá. Aí quando a Bella vai lá conhecer a Renesme, o Jacob fica todo protetor. E assim a Bella descobre que o Jacob teve emprende com a Renesme. E para piorar ainda mais, o Jacob apelidou a Renesme de Nessie, como o monstro do Lago Ness. É. Aí tem. Aí tá. Aí aí tá. Depois que tudo isso acontece, a Bella é transformada em vampira e ela sobre. Tá, no processo do nascimento da Renesme, a Bella morre. Ó. Mas o Edward injetou o veneno no coração da Bella e assim transformou. Assim a Bella foi transformada em vampira. Aí tá. No seu livro de Crepúsculo, bom, aí tá, ao decorrer do tempo, a Alice, ela tem, aí, assim, aí uma das irmãs de Denali, que é a Irina, ela tá muito ressentida com os Cullen por eles não terem impedido a morte do Laurenti. Porque o Laurenti, ele foi morto pela Matilha Ouley, porque o Laurenti tentou matar a Bella. Acho que isso foi no Eclipse. Aí, a Irina ficou toda ressentida por, por isso. Aí quando ela veio conversar com os Cullen, ela viu a Renesme caçando com o Jacob na forma de lobo. E então ela foi fazer a denúncia aos Voltures. Bom, quem são os Voltures? Bom, os Voltures são, convenhamos assim, eles são os criadores das regras dos vampiros, considerando o tipo quase como a família real dos vampiros. Aí tá. Nisso, a Alice, o dom da Alice ela é uma vidente, ela vê que os Voltures estão vindo, todos eles, os anciãos, o Aro, o Aro, Caios e Marcos, as esposas, a guarda Volture e todo mundo, e até algumas testemunhas. E nisso, os Cullen têm um mês para reunir testemunhas para conhecer a Renesme. E ao decorrer de tudo isso,
ao decorrer de toda a situação, acontece. Aí tá. Aí tá. Nisso, a Alice vai embora com Jasper e deixa a Bella super preocupada. Aí, aí, aí tá. Aí o dia do confronto se aproxima, chegou e o Edward, ele ele permite que o Aro veja as memórias do Edward e para saber que a lei não foi infringida, porque dentro do universo Crepúsculo existe uma história de crianças imortais, que são transformadas crianças em vampiras, não podem, elas não têm consciência e não saberia guardar o segredo dos vampiros. Resultando, aí tá, todo mundo, aí tá. Essa parte do confronto, tá, aí tá. Aí nisso, a Bella desenvolve a habilidade dela que é chamada de escudo, e ela aprende a fazer um escudo em volta das pessoas. Aí quando o Edward vai lá para mostrar ao Aro que eles não infringiram a lei, a Bella vai lá e faz um escudo sob o Edward de 50 metros. E a distância em que os Cullen e as testemunhas deles estavam dos doutores era de 100 metros. 100 metros. 100 metros de distância. E ele andou 50 metros de distância. E aí ele deixou o Aro entrar na cabeça dele. Resultado: houve deliberação do, do que aconteceria com a Renesmee e a família dela. O Caius vota por aniquilar a família Cullen. O Marcos vota que a criança não é perigosa e ela deveria viver. E o Aro dá o voto de Minerva dizendo que não haveria matança. Então eles vão embora de Forks. Bem, o final da saga Crepúsculo, mano, eu gostei bastante pra caramba. Bem, agora falando um pouco da minha última leitura, que foi O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Bem, essa leitura foi rápida, só demorou 3 dias. E bem, eu gostei bastante dela, desse livro, dessa história. Amei muito. Bem, pessoal, essa foi as resenhas dos últimos livros que eu li nos últimos nesse último mês. E a próxima resenha que eu vou trazer para vocês será desse livro aqui, Novo Mundo, de Prof. Afonso Baumach. Bem, pessoal, até logo. Não se esqueçam de se inscreverem e até breve.